Olá, bem-vindo novamente ao curso TypeScript Aprendendo Junto. Nessa aula vamos falar sobre os tipos genéricos. Para começar, vamos criar um novo arquivo chamado generics.ts. Bom, então generics tem uma função bem simples. É quando você não sabe o tipo que você vai receber dentro daquela função, mas você ainda quer trabalhar diretamente com o type safety, então com o tipo seguro de dados. Dessa forma, na hora que a função for chamada, o tipo que for definido no momento da chamada será o tipo que será utilizado na execução. Então, fazendo um exemplo bem simples, nós podemos criar aqui function reverse list. Não sabemos quais serão os tipos do parâmetro, então precisamos definir aqui que vai ser de um tipo que ainda será definido t, e que nós vamos ter aqui um argumento chamado list, e ele vai ser um array do tipo t. Então você pode colocar dessa forma, ou você pode colocar dessa forma. Array do tipo t. Então aqui estou definindo o tipo, estou falando que o tipo que for definido tem que ser substituído aqui, e que eu também vou retornar um array, que é o mesmo array, do tipo t. Bom, então até agora, bem simples. Vamos fazer uma pequena lógica aqui. Podemos criar aqui uma variável, reverse list, e ela vai ser do tipo t. Então podemos criar dessa forma, falar que é um array. Vamos fazer um for, let, e recebendo list ponto. Nós temos aqui o argumento length, porque independente do tipo, nós sabemos que esse list é um array. E por isso que nós temos o length. Menos 1, porque lembre-se que o tamanho é diferente do último valor do index. Então, se o tamanho é 10, o index vai até 9. Para i maior ou igual a 0, i menos menos. Agora vamos colocar o valor dentro desse reversed list. Reversed list ponto push. Então você pode apertar o Ctrl Q, vai falar que ele vai adicionar um elemento dentro do array. Ele vai retornar o tamanho desse array, mas nós só queremos adicionar, não precisamos do tamanho. Quem? O valor da lista na posição i. Então uma lógica bem simples. E no final a gente vai retornar esse reversed list. Vamos criar duas variáveis. Let names recebe referências. Luffy, Zoro, Sanji. Let numbers recebe 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós vamos criar duas variáveis. Let reversed names recebe names, reversed list. Agora existem duas opções. A primeira é você passar diretamente desse jeito e o próprio TypeScript ele já vai ver que essa daqui é uma array de string, então logo esse reverse list vai ser, esse argumento aqui será um array de string, ou você pode dizer explicitamente aqui string, o que eu aconselho porque fica mais fácil de entender. Então estou falando que eu vou passar um array de strings. E aqui, number, os numbers, reversed numbers. Console.log reversed names reversed numbers. Bom, vamos ver o resultado disso aqui no index.html. Vamos trocar para generics.js e vamos executar aqui. Vamos inspecionar o elemento em console. Então nós temos o nosso array ordenado reversamente. Nós podemos utilizar também esse mesmo método aqui, só que numa forma da arrow function. Então vamos dar um Ctrl C aqui, vamos criar uma variável
Vamos criar reversed list arrow, pode dizer que é um arrow function, só nesse exemplo. Aí o arrow function, lembre, não tem isso e não tem o nome. Então já começa diretamente no tipo. Continuamos aqui com os parâmetros, tudo bonitinho. Só que aqui nós precisamos colocar o nosso arrow. E console.log reverse list arrow. Podemos passar diretamente aqui, por exemplo, names. Mesmo resultado. Além disso, existe a possibilidade também de trabalharmos com classes e interfaces. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos copiar a classe, vamos aqui em classes, vamos copiar essa classe person2, porque se eu tentar utilizar essa person2 aqui, eu sei que vai funcionar. Você vai conseguir utilizá-la, porém, no momento em que você executar o código, ele não vai conseguir encontrar aquela classe. Então eu já vi alguma coisa que o TypeScript ele tem módulos onde você pode importar e exportar, mas como ainda não estudei aquilo, eu vou fazer do jeito mais pedreiro possível. Criar aqui um person3. Bom, então eu tenho meu person3 aqui, só que o que importa para a gente é a interface que nós vamos criar. Então nós vamos criar uma interface. Imagine que essa interface é uma interface de repositório. Repository. E eu vou ter um T e eu vou ter um ID. Se você conhece alguma coisa de Spring Data, mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui. E vou criar dois métodos. Find by ID. Vou passar ID do tipo aquele ID ali. E vai retornar um T. E um save entity do tipo T. E vai retornar um T também. Ctrl L. Agora nós podemos criar aqui uma classe class person3 repository implements repository quem person3 e o ID eu quero do tipo number. Agora nós precisamos implementar os métodos alt enter implement all members. Então nós temos o find my ID e nós temos o entity. Bom, vamos focar na lógica, nós só queremos saber como é que funciona o generics. Então imagina que você tem aqui o ID. Vamos só colocar aqui console.log searching using ID. E vamos retornar aqui new person3. Vamos chamar de name. Mesma coisa que o save. Vamos retornar aqui uma pessoa, imagina que você salvou, e vamos retornar aqui o Franklin. Então legal, nós temos o nosso person3. Agora vamos criar aqui let person repository recebe new person3 repository console.log person repository.find by ID. Vou passar o 3 e vou passar aqui o save dizendo que eu quero salvar new person3 chopper. Então nós definimos aqui que o ID será do tipo number. Se eu tentar trocar aqui para string, nós vamos ter um erro. Por quê? Porque nós falamos aqui no momento da implementação, passamos que o ID será number. Por isso que aqui nós temos um erro de compilação. Mesma coisa que o entity, nós vamos
receber um int do tipo person3, se você tentar colocar outra coisa, person2, você vai ter também um erro. Vamos executar aqui no nosso Firefox. Então você tem aqui fazendo a busca utilizando o ID 3 e nós temos aqui 2 objetos. Bom, então dessa forma nós podemos utilizar generics. E se você quiser, você pode também ser bem mais específico, você pode limitar o uso do generics. Então, por exemplo, imagine a seguinte situação. Você quer que, por exemplo, esse find by ID, esse cara tenha sempre um ID que seja do tipo number. Hoje em dia não tem como a gente fazer isso utilizando somente esse cara. Então, o TypeScript ele tem um workaround aqui para a gente trabalhar, que é através da criação de uma nova interface ou até mesmo uma nova classe, utilizando a palavra extends. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos copiar aqui. Primeiro vamos criar uma outra interface. Vamos chamar ela de numberID. Por quê? Porque eu quero que essa interface represente o meu ID. E vou colocar aqui ID, que é do tipo number. Agora eu vou copiar aqui essa interface repository. Vou renomear para repository 2 e vou falar, independente do cara que você mande aqui como tipo genérico, ele tem que passar no teste um number ID. Então, fazendo isso, nós podemos criar aqui, vamos duplicar, person3 repository 2, implements repository 2. Só aqui você já tem um erro. Por quê? Porque o number não é um number ID, um string não é um number ID. Você precisa passar algo que seja alguma coisa do number ID. No nosso caso aqui nós podemos passar o próprio number ID. Por quê? Porque passando dessa forma, eu vou falar aqui que esse ID é do tipo number ID ou qualquer um que seja filho, uma subclasse de number ID, e eu sei, vamos trocar o nome da variável, e eu sei absolutamente que dentro desse number ID eu vou ter um ID. Opa, lugar errado, aqui, number ID, ponto ID. Então, dessa forma eu estou dizendo que com certeza absoluta esse meu ID ele vai ser um number. Então você pode fazer o teste. Se você tentar passar, deixa eu copiar esses dois caras. Person repository 2, person 3 repository 2. Então, se tentar fazer uma chamada utilizando find by ID passando 3, não vai funcionar. Você teria que passar um objeto. Dentro desse objeto você passaria o ID e um valor em específico. Vamos executar. E agora nós estamos fazendo a busca utilizando o ID 1. Então, esses são os genéricos que nós temos em TypeScript. Nessa aula era tudo que eu queria falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.